Queridos amigos e amigas, estamos mais uma vez reunidos no nosso Palavra por Palavra. É dia 4 de janeiro e nós continuamos orando, meditando, rezando, refletindo, atualizando a Palavra de Deus para a nossa vida, colocando esta palavra viva na nossa existência. É o próprio Cristo que fala conosco como palavra de salvação. E orientados pela liturgia que a Igreja Nossa Mãe nos oferece, nós continuamos lendo o capítulo 1 de João. Evangelho de João, capítulo 1, e hoje seguimos os versículos 35 a 42. Nesse bonito caminho, no começo do Evangelho de João, o quarto Evangelho, nós vamos ouvindo, presenciando, acolhendo todos aqueles personagens que são importantes para a formação da comunidade. De novo está o testemunho de João Batista, que antes mostrava para as multidões, depois para as autoridades e agora para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Lembramos que quando falamos ontem, o Cordeiro soava uma lembrança muito afetiva para o povo daquela primeira Páscoa, daquela primeira passagem libertadora no Êxodo, a saída do povo do Egito, a libertação do povo e a presença do cordeiro, o cordeiro animal, e agora a presença do cordeiro verdadeiro, o cordeiro vivo, o cordeiro salvador que tira o pecado do mundo, fazendo eco àquela profecia de Jeremias. E quando ele aponta, eis o Cordeiro de Deus, os dois discípulos, provavelmente era André e Filipe. André está dizendo o nome, né? Mas Filipe estaria ali junto. Ou como não tem o nome, é para que a gente se sinta envolvido nesta cena. Esses dois começam a seguir Jesus. O texto é muito claro, seguir. Foram atrás. E chegando aonde estava, Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? Sabe, queridos amigos, essa pergunta é muito importante. Não é simplesmente que perdemos alguma coisa e agora temos que encontrar. Mas quando o Senhor nos pergunta o que vocês estão procurando, Ele está interrogando a você e a mim qual é o sentido da nossa história, da nossa existência, qual é o sentido mais profundo de tudo o que somos e fazemos. E aqueles discípulos, os primeiros, chamam ele de rabi, de mestre, e perguntam aonde ele moras, aonde ele mora, onde moras. Esta também é uma pergunta existencial. Onde é que Cristo mora na nossa vida? Será que ele está tão lá no céu, lá nas alturas, que nem faz diferença na nossa existência? Ou ele está dentro de nós como uma presença, como uma chama viva que nos mantém aquecidos, iluminados, ativos? E a esta pergunta, Cristo faz um convite. Vinde ver. Que não é só simplesmente um olhar, mas é a experiência. O olhar da fé, o olhar da contemplação. E o texto diz que eles foram ver aonde ele morava e nesse dia ficaram com ele, permaneceram com ele. É um dos verbos mais importantes do quarto evangelho. Depois, foi tão forte a experiência que o evangelista guardou até o horário. Porque as pessoas que nós amamos, elas quando fazem alguma coisa que nos marca profundamente, a gente não esquece.
Outro detalhe, quando uma pessoa é muito querida para nós, ela recebe apelidos, recebe nomes carinhosos. E aqui no Evangelho, esses apelidos, esses nomes carinhosos, mais do que um conjunto de letras, são os títulos de Jesus que vão ajudando aqueles que recebem a catequese joanina a entenderem quem é Jesus. Então, chamam ele de Cordeiro de Deus, chamam ele de Mestre, chamam ele de Messias, de Cristo, ungido. Então são vários, chamam pelo próprio nome Jesus, aquele que salva a humanidade dos seus pecados. São títulos, mais do que tratados, são títulos, são nomes, são apelidos que vão ajudando a quem vai fazendo a experiência de Jesus entender a dinâmica do Evangelho, a dinâmica da salvação e descobrir quem é Jesus. Eles vão dizendo muito da identidade de Jesus. Então, André, um deles, que era irmão de Simão, ao ouvir as palavras de João Batista, ao seguir Jesus, ele não consegue ficar só para ele essa experiência que ele foi, ele viu onde é que morava, permaneceu com ele. Ele vai até o seu irmão Simão e faz o querigma. Ele diz: encontramos Jesus. Encontramos. Ele fala dele e do outro, mas esse encontramos é o assim chamado plural comunitário. Porque lá depois, com Madalena, nós não sabemos aonde o colocaram. Eles falam sempre na terceira pessoa. E é falar na comunidade. Agora é a comunidade que encontra. O 2 nos evangelhos também lembram a comunidade. Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, o ungido, o prometido, aquele que estávamos esperando. E André conduziu Simão para Jesus. Ele não se conteve em ficar para si. Assim é o encontro com Jesus. Nós não conseguimos guardar para nós. Nós precisamos contar para as outras pessoas, nós precisamos testemunhar, nós precisamos encantar outras pessoas para que também elas sintam o que nós sentimos. Lembra que eu perguntava onde é que mora Jesus na nossa vida? Por isso que se ele está muito longe, distante, é um personagem histórico lá atrás, ele não mexe com as estruturas da gente. E por isso nós não vamos conseguir mexer no coração de ninguém. Quando nós encontramos Jesus na oração, na adoração, na partilha, na caridade, na solidariedade, na oração pessoal e comunitária, quando nós lemos a palavra de Deus, quando celebramos os sacramentos, quando agimos com misericórdia, quando vivenciamos os mandamentos, as bem-aventuranças, nós estamos nos encontrando com o Mestre, com o Messias, com o ungido. E esse encontro não é só para mim e para em mim, precisa chegar até você, precisa fazer com que de você chegue a outras pessoas e assim vá se expandindo. E nesse olhar, mais uma vez o olhar, o verbo ver no Evangelho de João aparece mais de 100 vezes, é um dos verbos importantes. Agora, de novo, Jesus olha, ele olhou para os primeiros, agora olha para Simão, e nesse olhar de misericórdia, ele diz que Simão, que é filho de João, de agora em diante será chamado de Cefas. O texto diz pedra, ou como nós já conversamos em outras vezes, gruta na pedra, pedra escavada. Cefas é aquela gruta na qual
as pessoas encontram abrigo. Esse é o Pedro, esse que é aquele que nos conduz na unidade ao redor da pedra principal que os construtores rejeitaram e que agora tornou-se a pedra angular, Jesus Cristo. Pedra base que sustenta toda a construção da qual você e eu somos pedras vivas. Pode ser também pedra de tropeço, ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus, mas aqui é a pedra gruta, é aquele lugar de acolhimento. Portanto, meus amigos, que essa palavra fique como que uma chama ardendo no nosso coração, que ela seja fermento, que ela venha como água fresca e irrigue toda a secura de nossa vida, que ela seja realmente um sopro, um bálsamo, um perfume, que faça com que você e eu e você, nós possamos de novo fazer como os primeiros, anunciar Jesus, anunciar que encontramos Jesus e mais ainda que Ele nos encontrou por primeiro e que por causa desse encontro nós somos muito felizes e por causa desse encontro nós sabemos que Ele é salvação, amor e paz. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, se você quiser compartilhar esse nosso vídeo, quiser deixar aquele seu comentário muito bonito, deste eco que a palavra causa no seu coração, se você quiser enviar para alguém, compartilhar nas suas redes, deixar aquele joinha aqui na descrição do canal, você fique à vontade. Lhe agradeço profundamente. E até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.